Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, neste segundo domingo da Quaresma, nós vamos considerar sobre alguns males do coração do homem. No domingo passado, havia o padre em outro lugar, havia dito sobre os males da língua, e como nosso Senhor disse, que é do coração que procedem essas mazelas, então vamos considerar o coração segundo o que diz as Sagradas Escrituras. Deus, nosso Senhor, disse ao profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, as seguintes palavras: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz Deus nosso Senhor. Então, enganoso, fraudulento, embusteiro. Esta é a situação do coração de todos nós, hein? Nossos corações nos enganam. Armas ciladas de todas a pior. A pior cilada é fixar-se no mal com aparência de bem e achar que está fazendo certo. Hoje nós vemos as regras modernas. Eu me senti bem, eu me sinto bem, eu senti no meu coração. É a conduta das pessoas, hein? E às vezes está fazendo um adultério, uma cilada para o próximo, mas ela se sente bem, está tudo certo. E disse Deus, frauduloso é o nosso, enganoso é o nosso coração. Como se esse sentir bem, sentir no meu coração fosse regra de conduta. Não é. Por exatamente o nosso coração ser enganoso. É possível se sentir aparentemente bem fazendo mal. Um ladrão, ele está muito bem, aparentemente bem, fazendo o que é? Extraindo, usurpando a violência ou sem ela, os bens alheios. E ele sente no seu coração que isso deve ser feito. O mentiroso, a mesma coisa. Ele sente no seu coração que tem que mentir, ele mente descaradamente, sem nenhum problema, e está tudo certo. Porque ele sentiu que no seu coração era a melhor coisa a ser feita. Então, o que disse Deus? Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Corrupto, se deixa subornar. É outra característica péssima do coração do homem. Nós vendemos o bem por 30 moedas de pratas por qualquer estupidez. É o que Judas fez. Neste período quaresmal, isso é muito simples. O nosso jejum quaresmal é vendido por qualquer coisa. Às vezes os biscoitos Maria, hein? Água e sal. Pelo amor de Deus, como somos frágeis. Não, diante de um jejum exorcístico, hein? O diabo urinando pelos chifres de horror quaresmal e nós somos capazes de, por uma bolacha sem graça, com todo respeito, as suas finalidades, para quem está doente com chá, é alguma coisa útil. Mas nós vendemos o bem pelo mal. E quem faz isso? O nosso coração faz isso. Desculpe o termo, mas é este: se prostitui com o mal, o coração do homem, traindo o bem. Nós deixamos os princípios, nós deixamos a reta razão, nós deixamos os princípios da nossa conduta, o nosso caráter, por qualquer estupidez. Isso daqui eu vou dizer do católico, hein? Por quê? Porque existe herege? Porque um católico foi infiel. Porque existem os males? Porque numa sociedade católica onde os males polulam, é porque esses católicos foram infiéis aos princípios morais da nossa Santa Igreja. E quem fez isso? O coração
fraudulento, enganoso. O coração foi feito para buscar o bem. Por coração entendemos aqui a vontade do homem. E todos devem buscar o bem, verdadeiro. Mas, quando maquiamos o mal com aparência de bem, aí nos deixamos enganar. E aí o nosso coração deixa de ser receptáculo do bem, da verdade, a verdade no intelecto, mas tem a conotação de bem, e vira receptáculo do ódio e de toda a maldade. E Deus lhe se engana mais que todas as coisas. Às vezes nós colocamos às custas de terceiros o fato de termos errado na vida. É verdade que alguém pode nos ter dado um péssimo conselho, um mau exemplo que nos ajudou a trilhar o caminho do mal. É verdade. Mas o nosso coração repousou, aderiu a essas coisas. E mais do que terceiros, o problema é que a nossa vontade está dentro de nós. Uma coisa é ser enganado por outros, outra coisa é enganar-se a si mesmo. É sabotar, autossabotamento. Com os demais, normalmente se age com certa cautela. É próprio do homem ouvir e filtrar o parecer ou a conduta alheia. Mas quando se trata de nós mesmos, nós não temos nenhuma cautela. Assim que o ímpeto do coração, com uma direção errada, nos levará fortemente para o mal. Aqui eu não vou colocar nem o demônio, hein? Não, porque o demônio não tem acesso na inteligência e vontade do homem. Não tem. Quem tem acesso? Nós mesmos e Deus. Não há um terceiro aqui. Por isso nós na Santa Missa dizemos assim: minha culpa, minha máxima culpa. É porque é do coração do homem que procede os seus pecados. E a culpa é de quem? É minha. Só minha. Aí voltamos novamente para as regras modernas. Senti no coração, me fez bem. É uma emoção egoísta, narcisista, orgulhosa, com disfarce do bem e do prazer, do proveitoso, do utilitário. E aí nós vemos mais uma vez o nosso coração nos enganar. Porque quem sentiu bem? Eu, fazendo o quê? Uma mazela. Então está tudo certo. Mesmo que a nossa consciência diga que está errado, quando nós sentimos o coração, ouvimos o coração, nós silenciamos a voz da nossa consciência. Dessa situação muito lamentável, vem a promessa que Deus fez ao profeta Ezequiel, dada a situação do coração do homem. Mas Deus, nosso Senhor, fez uma promessa: darei a eles um coração novo e não dividido. Porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É uma promessa que Deus fez a Ezequiel no capítulo 11, versículo 19. Por que Deus não disse que ia restaurar o coração do homem? Porque o coração do homem não presta, não dá para ser restaurado. Tem que ser lançado no lixo e Deus nos dará um outro coração. Tanto mal, tanto envenenamento, tanta torpeza, mazela, que o coração do homem não tem jeito. Precisamos de um coração novo. Aí Deus nos diz uma coisa: porém um novo espírito também. Aquele se refere à vinda de Pentecostes. Quando o Pentecostes veio, o Espírito Santo veio, deu uma nova vida, e esta vida deu um novo coração. É quando nos convertemos. É quando o Espírito de Deus que nos move para o bem de verdade e não para o bem que achamos ser o bem. Que opino que é o bem. Não, é o bem verdadeiro com certeza. A mais absoluta de todas, a verdade. Então está a situação que Deus, nosso Senhor, Ele não vai restaurar, Ele vai dar um coração novo. Porque o nosso coração não tem restauro. E aqui o profeta também, Jeremias havia dito: quem o conhecerá? Falando do coração.
Poderia-se entender-se que o coração é algo imprescrutável, mas o próprio Deus disse, lá em Provérbios, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o que somos. É o espelho do que somos. Então, o que somos diz o que tem dentro do nosso coração. Aqui também eu me detenho, no ambiente católico, não importa o herege, o problema é dele, o cismático, o problema é dele, o modernista, o problema é dele. O que nos toca é a nossa salvação, esperando a conversão deles também, obviamente. Mas nós, às vezes, até nos sabotamos no exame de consciência. A verdade diz assim, 10 mandamentos. Aí os senhores pegam o exame de consciência, todos nós, e aí eu fiz tal coisa, mas foi por isso. Eu menti para fazer um bem, quando Deus diz que nós não podemos fazer o bem com o mal. Mas era a única saída. Quando é a única saída, para nós não há saída, quando se trata do mal. Aí vamos nos justificando. O que é isso? Um desvio de caráter. E um desvio de caráter do católico diante da maturidade que Deus nosso Senhor dá à nossa alma. E nós aí, então vamos nos conhecendo. Então quem conhecerá? Ninguém conhece o coração do outro. Mas nós somos capazes de conhecer o nosso coração, porque ele reflete o que nós somos e nós, diante de Deus, enxergamos tal qual ele está e é. Então, quem somos, que o nosso coração diga, e ao dizer o que somos, conheceremos o nosso coração. E é a palavra de Deus, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Então, diante disso, o que nós podemos fazer nessa quaresma e devemos? É uma grande purificação do nosso coração. Primeira coisa a ser feita na prática, limpar a nossa inteligência. Há uma mútua relação ali. A inteligência com a vontade com a inteligência. O objeto próprio da inteligência do homem é a verdade, mas a verdade tem uma conotação de bem, então move a vontade. Se eu tenho ideias erradas na minha cabeça, e eu as tenho por verdade, mesmo que elas sejam erradas, eu vou colocar uma conotação de bem, a minha vontade vai em busca de um bem falso. Os senhores me entendem? Isso é grave. É gravíssimo. E lhes dou um exemplo. O herege, achando que a sua igreja é verdadeira, ele vai entregar a sua vida para uma falsa religião. E vai amar aquela religião, como se for a verdadeira. É um erro na inteligência e um erro na vontade, por exemplo. Então nós devemos purificar, nós devemos andar o caminho a trilhar, é o caminho da verdade, é o caminho da certeza. Eu acho, eu suponho, eu tenho dúvida, o suponho, deponho aos pés da cruz de Cristo, eu acho, por princípio, sempre estamos errados, e eu tenho que caminhar no sim ou no não. Na verdade, é isso, eu tenho certeza, eu faço. Eu não tenho certeza, tenho dúvida, saio da dúvida. É desonesto fazer uma coisa com dúvida. Porque se estiver errado, eu fiz uma coisa errada. E se estiver certo, eu tenho que estar certo, convicto da verdade. Não posso ser um jogo de loteria, hein? Nós não temos tempo para tentar acertar. Não temos. Ninguém pode fazer o que não sabe. E na dúvida, saia dela para ter o possível para acertar. A certeza. Isso serve para tudo. Virtudes, decisões na vida, mudanças na vida, porque nós devemos caminhar na prudência, pelo amor de Deus. Então, nas dúvidas, sair das dúvidas. Passos duvidosos normalmente são passos falsos, e caminhos tortos são caminhos errantes. Nós caminhamos na retidão entre esta terra e o céu. Não há uma viela, um caminho mais curto, não existe. Tudo leva para o precipício.
Há uma influência do intelecto na vontade, da vontade do intelecto, que já havia mencionado para os senhores, e assim sendo, corrigindo as ideias e removendo a ignorância, pelo conhecimento da verdade, pela luz da verdade, acertaremos o bem verdadeiro, o belo virtuoso, e não aparente, mas o bem real. Então a nossa vontade, ela também se robustece. Em vez de ser enganada, é sempre enganada e enganando-nos, ela vai se robustecendo pela verdade que tem a conotação do bem, verdadeiro que dá força. Por isso hoje nós vemos esta humanidade sem força de vontade. Aí fala assim, é porque eles não querem. Não é porque eles não querem somente. E se quisesse não era suficiente, falta algo. Nós já nos enganaram desde o nascimento, hein? Somos enganados constantemente. Quando tentamos uma coisa, damos um passo errado. E é assim que as pessoas tendem a desistir de tudo. Isso é uma conduta totalmente... se entende. E diante dessa depressão, a desistência é a única coisa que consegue fazer, porque sempre se enganar e teme um outro novo engano. Depois, segunda coisa a ser feita, extrair os nódulos aqui na questão mais sentimental da nossa alma, da nossa vontade, do nosso coração. Mágoa, ódios, rixas, vinganças, é o que se refere a esses sentimentos ruins. E na conduta, tudo que seja falsidade, desejar fazer o mal, desejar o mal para si e para o próximo. Quando nós desejamos o mal, nós nos direcionamos ao mal. Nosso ser é como uma flecha. Se eu aponto para o mal, eu quero o mal, eu me direciono ao mal. E se eu me aponto ao bem, eu me direciono ao bem. Então tem pessoas que não, eu rezo muito bem, tudo muito belo, mas anda desejando mal para os outros, para si também. Tem gente que se auto-amaldiçoa. Aí reza, perdoai as nossas dívidas, muito bem, que Deus tenha piedade de nós, e depois ele lança sobre si uma maldição. Então, para que pedir perdão a Deus? Se ele se auto-amaldiçoa, ele vai ficar amaldiçoado. Se eu busco o mal, eu vou encontrar o mal. Agora, se eu rezo e peço as bênçãos de Deus recairá sobre mim. E se eu busco o bem, eu vou encontrar o bem. Depois também eliminar das nossas práticas, das nossas cogitações, opiniões insensatas. O acho, suponho, idealizar coisas que não têm nexo. Tudo isso movido por uma sujeira egoísta e oportunista, vaidade e teimosia. Essas coisas também enfraquecem a vontade do homem. Pode ser que reze muito, mas tendo esses parasitas na vontade, ele será enfraquecido por elas. E a terceira coisa a ser feita, e temos nesta quaresma o tempo oportuno, é buscar esta pureza que o próprio Deus disse, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus reservou a sua visão aos puros de coração. E para ter essa contínua pureza de coração, pedir a Deus, fazer o que havíamos dito até agora e vigiar, sobretudo. Aqui também vai dizer Deus em Provérbios, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Do coração procede as fontes da vida quando é um coração bom. E quando é um coração mau, ruim, procede as fontes da morte. E aqui, diante desta realidade, o próprio rei Davi, hein? Depois de ter feito umas mazelas gravíssimas, os senhores conhecem a história, ele estava ali, zanzando, ocioso, se preparando para um combate, e ele viu uma senhorita tomando banho. Em realidade, era uma senhora. E essa senhora era casada com o chefe do seu exército. Ele cometeu um adultério com ela, e depois ela ficou grávida. E para piorar a coisa, era o chefe do seu exército. E para resolver com o mal, vejam que desgraça,
Ele resolveu colocar o chefe do seu exército no lugar mais perigoso para ele morrer no combate. Aí nós temos aqui um adultério e um homicídio. E aconteceu que ele morreu. E ele achando que tinha resolvido, não resolveu, porque apareceu um profeta e disse, olha, seu filho vai morrer. Aí ele comendo cinza, jejum, 3 dias, chorando, não, pedindo a Deus, e Deus disse, não, seu filho vai morrer. Senhor, misericórdia, piedade, vai morrer. Morreu. E diante daquilo, o rei Davi entendeu o quê? O mal só gera o mal. E ele vai compor o Salmo 50, que é o salmo que devemos rezar durante essa quaresma. É a melhor oração para esse tempo. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Porque o problema não estava em outra coisa que no seu coração impuro. E aqui ele usa a palavra criai, ou seja, o que eu tenho não presta, eu preciso de um novo. E os conselhos também do apóstolo São Paulo a Timóteo, fujam dos desejos malignos da juventude. A juventude só pensa em estupidez, com todo respeito aos mais novos, hein? Porque não temos sabedoria, somos impetuosos. E às vezes esses desejos malignos da juventude não se referem somente à impureza, hein? Às imprudências do jovem. Acompanha até a gente com os nossos cabelos brancos e a nossa calvície também. Aí diz São Paulo, fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, a caridade e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. E depois, em tudo isso, ter grandiosa e intrepidável confiança em Deus nosso Senhor, porque também está escrito, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Foi dito em 1 João, capítulo 3, versículo 3. Então, assim, se nós temos esperança e confiança em Deus, por pior que esteja, ou que tenha sido, ou que está sendo o nosso coração, mas se temos confiança em Deus, é palavra de São João, palavra de Deus. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então é uma questão que nós temos que nos purificar em Deus. E nos tornando assim como ele é puro. Em Deus não há nódoa. Esses são os nossos santos. Eles fizeram exatamente isso. Então, estimadas almas, entre jejuns e aflições, silícios e qualquer outra penitência é muito bem-vinda, todas devem apontar o nosso coração, que tem sido fonte de todos os males que até aqui temos sido escravizados. Então, nesse segundo domingo, é o que o Padre propõe para todos nós. Vamos depor nosso coração aos pés de Deus e pedir um coração novo. Com as palavras do rei Davi, criai, Senhor, em mim um coração que seja puro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.